Olá, seja bem-vindo a mais um momento de elaboração de mapa mental. Eu sou a professora Yara Fon e hoje vou construir para vocês um mapa mental sobre a mitose. Não vamos perder tempo, vamos começar a organizar o nosso mapa colocando aqui que a mitose é um tipo de divisão celular. Lembram? O ciclo de vida será dividido em interfase e divisão celular. A interfase ela foi mapeada no nosso vídeo anterior. Faço um convite para que você assista, porque vou citar esse vídeo em vários momentos aqui. O link vai estar na descrição. Quem assistiu ao vídeo sabe que a interfase é uma fase essencial para que ocorra a divisão celular. A divisão celular pode ser de dois tipos, mitose ou meiose. Hoje trabalharemos com a mitose, que é um tipo de divisão celular que tem o objetivo de formar duas células idênticas. Como assim? A célula vai se dividir e vai formar duas células? Exatamente. Aqui, em biologia, é completamente diferente lá de matemática. Aqui em biologia, quando a gente fala que uma célula vai se dividir, ela estará multiplicando o seu número, certo? Vamos entender melhor com um exemplo. Se considerarmos uma célula humana que tem 46 cromossomos, quando essa entrar em mitose, ela se dividirá e serão formadas duas células também com 46 cromossomos. Já sei. Mais uma vez um nozinho aí na cabeça de vocês. Como é que uma célula com 46 cromossomos se divide e dá origem a duas com o mesmo número de cromossomos? E mais uma vez eu falo que aqui nós estamos trabalhando com biologia, com material biológico, nesse caso material genético, que é formado por DNA. E o DNA tem a capacidade de se duplicar. Lá no vídeo vimos que o DNA se duplica na fase S da interfase. Então, quando uma célula entra em mitose, ela está com seu cromossomo com material genético duplicado. Aquele cromossomo em formato de X com as duas cromátides irmãs. Mas ao final da divisão, ao final da mitose, ela apresenta apenas um desses filamentos. O material genético está todo ali, mas sendo representado apenas uma vez. Essa célula posteriormente pode entrar na interfase e novamente irá ter a oportunidade de duplicar o seu material genético para entrar em outra divisão celular. Por isso que aqui em biologia uma célula pode se dividir, dando origem a duas com o mesmo material genético. Dito isso, vimos aqui o que é mitose. Vamos passar para o outro ramo do nosso mapa, que é para que a mitose vai ser utilizada? Qual a sua utilidade? Nos seres unicelulares, aquele ser que é formado por uma célula apenas, quando a célula sofre mitose, esse ser se reproduz. Existiu um indivíduo que se dividiu, formando dois indivíduos geneticamente idênticos. Nos seres pluricelulares, essas divisões vão servir para o crescimento daquele organismo. Nós que somos seres pluricelulares, por exemplo, inicialmente fomos formados de uma única célula que sofreu sucessivas mitoses, que proporcionaram o nosso crescimento através da multiplicação das nossas células, que hoje são trilhões. Então serve para o crescimento, serve para a reposição de células que já morreram por causa do tempo do seu ciclo de vida e que a gente precisa ter no nosso organismo, e também serve para a regeneração de células. Agora que já estudamos a função da mitose, vamos estudar o mecanismo da mitose propriamente dito. Se considerarmos o ciclo de vida da célula, a mitose é um mecanismo rápido. Vimos que a célula passa muito mais tempo na interfase. A mitose vai ser dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Saber essa ordem é importante porque isso facilita que você compreenda os acontecimentos de cada uma das fases. Então, fica aqui um macete que é vocês pensarem ou falarem essa frase: prometo a Ana telefonar. Nessa frase, vocês encontrarão as iniciais de cada uma das fases da mitose. Olha aqui: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Feito isso, vamos começar vendo as características de cada uma das fases. Na prófase, vai acontecer a condensação do cromossomo, que antes era um filamento fino
descondensado lá na intéfase, mas que agora precisa se condensar para facilitar a distribuição correta dos cromossomos para as células filhas. Também vai haver o desaparecimento do nucleolo, aquela região densa do núcleo, que já estudamos aqui no canal, no vídeo sobre núcleo. O nucleolo ele é rico em RNA ribossômico, lembram? Ele vai desaparecer porque esses cromossomos ficam inativos no momento da divisão, deixando então de produzir esse RNA. Outro acontecimento é a formação do fuso mitótico. Os centríolos eles vão migrar para os polos opostos da célula e vai acontecer a formação do fuso mitótico. No final, tem ainda o desaparecimento da carioteca. O núcleo deixa de existir e esses cromossomos vão ficar distribuídos por toda a célula. Vamos ver agora o que acontece na metáfase. Nessa fase, os microtúbulos provenientes dos centríolos vão crescer e vão se prender no centrômero do cromossomo. À medida que o microtúbulo se prende em uma região chamada de cinetócoro, o outro lado se vira para se prender no microtúbulo proveniente do centrômero do lado oposto. Isso é importante para que esse cromossomo fique preso de uma forma tal que uma cromátide irmã vá para um polo e a outra cromátide irmã vá para o outro no processo de divisão, já que cada uma tem o mesmo material genético que foi duplicado na interfase. Então, aqui na metáfase, eles são empurrados para o centro da célula. Essa é a principal característica dessa fase dessa característica de estar no centro da célula. E outra característica muito importante é a condensação máxima dos cromossomos. É a melhor fase de visualização do cromossomo. Existem algumas substâncias que são utilizadas para fazer com que a célula pare neste momento de divisão para ter a melhor visibilidade dos cromossomos, para um cariótipo, por exemplo. A terceira fase é a anáfase. Esse ana vem do grego que significa separação e vai ter como principal característica o encurtamento dos microtúbulos do fuso mitótico, puxando cada cromátide irmã para um lado. Pode haver um erro nessa divisão e irem duas cromátides irmãs para um lado e nenhuma para o outro. Isso é chamado de não disjunção. E isso vai levar a um erro no número de cromossomos das células filhas, que são chamadas de mutações numéricas. Nós já estudamos aqui no canal. Uma célula vai ter uma maior quantidade de cromossomos e a outra vai ter uma menor quantidade de cromossomos. Mas a célula vai trabalhar o tempo todo para que isso não aconteça. Vamos agora à última fase da divisão, que é a telófase, que se inicia quando os cromossomos estão nos polos e nessa fase esses cromossomos vão começar a se descondensar e novas cariotecas serão formadas, reconstituindo dois novos núcleos. Com a descondensação desses cromossomos, eles voltam às suas atividades e retomam a produção de RNA. E com isso, aqueles nucleolos que foram desintegrados lá no início, eles vão se reestruturar. Alguns autores, eles consideram a citocinese, que é o processo de divisão do citoplasma propriamente dito, como uma terceira etapa do ciclo de vida. Então, seria interfase, divisão celular e a citocinese. Aqui, vamos colocá-lo como um acontecimento da telófase para completar o nosso mapa. Então, nas células animais, essa citocinese é centrípeta, de fora para dentro, como se fosse um estrangulamento da célula. Nas células vegetais, a citocinese é centrífuga, de dentro para fora. Ocorre a formação de bolsas que vão formar uma placa no centro, e desse centro, essas bolsas vão sendo formadas para a periferia, formando então a divisão celular do citoplasma. Após a citocinese, duas células serão formadas com um material genético idêntico e ali vai finalizar o processo de mitose daquela célula. Pronto, foi intenso, mas ficou um mapa muito rico de informações. Espero que seja útil para o seu estudo. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal.
Tenham ótimos estudos, sucesso e fiquem em paz. Tchau!